Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos comentar do mercado, vamos falar da produção de carne bovina, vamos falar da criação de um grupo de trabalhos de advogados que irão trabalhar para atuar quem causar danos ambientais. Eu vou conversar com Matheus Itagiba, analista econômico da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do risco dos investidores no mundo e também do agro aqui no Brasil. Vamos falar do aumento do frete por quilômetro rodado e vamos comentar sobre o aumento dos focos de incêndios florestais no atual governo, que já é maior do que o governo anterior. E eu vou conversar com Reinaldo Bonecarreri. Ele é diretor da Latam de Biológicos da Índigo Agronegócios. E nós vamos falar do mercado de bionematicida, perspectivas para o mercado de biológicos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado da produção de carne bovina. A menor oferta de animais, ela vem anulando a pressão baixista no mercado físico do boi gordo. E agora, na última quinta-feira, todas as praças monitoradas registraram estabilidade nas cotações. Em São Paulo, no mercado interno, o boi continua com preço médio na casa de R$ 284,50 @ com escalas na média de 9 dias. No entanto, a retomada chinesa ela deve promover valorizações em todas as praças nos próximos dias, com a volta da bonificação paga pelo Boi China. Na B3, o contrato vigente fechou o dia em R$ 297,80 @ com um avanço de 2,2%. Em relação ao mercado externo, o dia começou com boas notícias após um mês de interrupção e foi divulgada pela Administração Geral das Alfândegas da China, que o Brasil pode retomar a sua produção de carne bovina com destino ao país, que é responsável por mais de 60% das exportações brasileiras de proteína bovina e a liberação para que 4 novas plantas frigoríficas de carne bovina possam embarcar ao país, além da retomada de uma retomada que estava desabilitada. E agora eu vou comentar sobre a criação de um grupo de trabalhos de advogados que irão trabalhar para atuar quem causar danos ambientais. A Advocacia Geral da União, a AGU, instituiu um grupo de 27 advogados que atuarão prioritariamente em ações voltadas à reparação de danos ambientais e à punição de infratores. A ideia é ampliar o leque de atuações voltadas à proteção dos biomas brasileiros. O grupo estratégico AGU Recupera terá como atribuição adotar medidas jurídicas de proteção dos biomas e do patrimônio cultural dos brasileiros. Participam da equipe 19 procuradores federais e 8 advogados da União, responsáveis por atuar prioritariamente em causas da União, IBAMA, ICMBio e IFAM, que envolvem a reparação de danos ambientais e a punição a infratores ambientais nos biomas Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Pampa e Mata Atlântica, além de atuar em processos que digam respeito ao patrimônio cultural brasileiro. Entre as atribuições previstas para a AGU Recupera estão a de ajuizar e monitorar a tramitação de ações, elaborar peças processuais, responder citações e intimações e realizar despachos, participar de audiências, realizar sustentações orais e acompanhar sessões de julgamento de ações relevantes em matéria ambiental e também de patrimônio cultural. E agora eu vou conversar com Matheus Itagiba.
O Matheus Itagiba, ele é analista econômico da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar de um problema que está acontecendo, não é só aqui no país, não, é em nível mundial. Nós vamos falar do risco dos investidores no mundo e também do agro brasileiro. Matheus Itagiba, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante. De maneira geral, a economia mundial parece que anda assim meio chacoalhando, meio conturbada, né? Não anda? Muito bom dia, seu Antônio, muito bom dia nossos ouvintes e nossos telespectadores. Pois bem, muito bem colocado, nossa economia mundial realmente está num momento ímpar, né? Um momento muito único na história e principalmente nas últimas décadas, né? A gente vem observando a inflação como uma pauta bastante recorrente, né, nos noticiários, e isso tem acontecido de forma generalizada, né? Muito também por causa de medidas que os bancos centrais adotaram na última década, principalmente desde 2008, e com alguns testes, né, com injeção de muito dinheiro, que a gente chama de impressão, né, de dinheiro. E, por fim, na pandemia, a gente teve algumas questões, por exemplo, os desarranjos logísticos, ou seja, muita gente às vezes produzindo, alguns pararam de produzir, alguns pararam de receber produtos, e aí a gente viu, por exemplo, o preço do petróleo lá nas alturas, e, por exemplo, como o petróleo é a principal matriz energética, né, do mundo, como combustível, como fonte de energia elétrica às vezes, até mesmo gás natural. Então, se o custo de energia aumenta, acarreta, por fim, o aumento de todos os preços, né, de custos e dos insumos na cadeia produtiva. Matheus, é público, é notório, todo mundo sabe disso, está aí para quem quiser ver. Não é comparação, tem nada disso. Mas no governo passado, a economia vinha num crescente. Ela vinha galgando degrau a degrau, ela vinha gerando empregos, ela vinha fazendo a economia se movimentar. Tivemos a eleição, houve essa reviravolta e entrou o atual governo. E nós já vamos aí para 3 meses e qualquer coisa, e até agora a economia brasileira, ao invés de continuar andando, ela deu uma parada e parece que está dando marcha ré. Isso é muito perigoso para o país, né? É perigoso para o país, afinal, uma das pautas do governo anterior era o controle, né, dos gastos públicos, era realmente enxugar a máquina pública, né, que é muito custosa aos bolsos dos contribuintes, que somos todos nós. Então, seria importante, né, para o Brasil dar continuidade a esse tipo de projeto, e o que a gente tem visto, na verdade, é uma pausa, né, porque, de fato, as ideias do governo anterior e as ideias do governo atual são bastante diferentes, né? A gente viu em fevereiro, por exemplo, a reoneração, né? A volta dos impostos federais sobre os combustíveis, e isso tem impacto direto em toda a cadeia, né? Não tem jeito. O Brasil, ele tem uma situação burocrática muito complicada para empregar as pessoas, e aí, quando a gente dificulta ainda mais, né, o empreendedor a fazer esse tipo de a apostar, né, no serviço dele, a criar empregos, realmente o Brasil se torna ainda mais frágil. A gente viu entre janeiro e fevereiro o aumento do desemprego, né, finalmente de 7,9% para 8,4%, e principalmente no setor que mais vinha ajudando o Brasil a crescer, que é o setor de serviços, né, realmente a mão de obra, a manicure, né, o trabalhador braçal. Então, o setor de serviços ele deu uma desaquecida justamente pela elevação, né, do custo de capital e pelo risco do país, né? O investidor estrangeiro, né, o empregador que vem de fora e também os empregadores daqui estão muito cautelosos porque não sabem o que virá das políticas do governo atual. E aí, em algum momento, a conta chega, né, o capital para de girar, para de entrar no Brasil e a gente enxerga esse risco, né, por fim de não termos resultados tão bons, né, como a gente vinha tendo antes. E um fato que aconteceu agora, recente, a imprensa, a mídia publicou, a carne bovina caiu de preço. Espera aí, sabe por que ela caiu de preço? Porque nós tivemos um fato que aconteceu lá no Pará, de um boi, teve o mal da vaca louca. Só que não foi o mal da vaca louca.
E o que acontece quando isso acontece aqui no Brasil? A exportação trava. Ora, se a exportação parou, nós não mandamos mais carne lá para fora, essa carne ficou aonde? Ficou aqui no Brasil. E essa carne não pode ser guardada, ela tem que sair. Olha, o que aconteceu? Baixaram o preço. Aí o governo veio e falou, não, o nosso governo, a nossa política. Não baixou nada. Tanto é que agora vai voltar a exportar e agora a carne vai voltar para o preço real. Entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado porque parece que a gente está vivendo mais de mentira do que de fato real. Né? Isso é prejudicial, né? Nós estamos vendo uma série de empresas aí dando férias coletivas, um monte de empresa grande. Não é empresinha, não, é grande. Agora imagine a pequena como é que vai estar daqui uns dias. Exatamente, São Antônio. A gente viu nas últimas semanas a Índia e a China liberarem a compra, né, dos produtores brasileiros e não tem jeito, né? Quando o comprador de fora paga mais caro pela carne brasileira, com os custos do jeito que estão, o produtor ele é forçado a vender para quem está lá fora, claro, né? Para ele poder pagar seu custo e continuar a atividade. Então, no final das contas, quem paga a conta é o consumidor aqui no Brasil, é a dona de casa. Matheus, só para a gente finalizar, e nesse burburinho todo, como é que fica o agro? Bom, o agro hoje ele está numa situação realmente de grande volatilidade, a gente vê no mercado, né? A gente vê novamente a questão da matriz energética, o petróleo, muito volátil, né? A gente não, é muito complicado ver o que vai acontecer. A gente vê a China voltando a crescer. Na segunda-feira, ontem, o petróleo subiu 5%, com a notícia de que a China realmente manteve a projeção de importações de petróleo muito altas. Então, hoje a gente vê a China como um grande direcionador, né, para o aquecimento do mercado. E aí, com o petróleo subindo, o milho ele acaba subindo também, porque ele é fonte de combustível, né, do etanol. E a questão da soja, né, a soja realmente ela é bastante demandada pela China, o rebanho suíno deles é enorme. E, por fim, no agro a gente vê a questão, no Brasil internamente, a safrinha brasileira ela está um pouco de risco, né, em relação ao milho, a janela de plantio foi um pouquinho atrasada, mas, de qualquer forma, é interessante que o produtor ele se proteja, né, e busque as informações necessárias para fazer uma boa venda. É verdade. Bom, precisa andar rápido com a economia brasileira, senão o país não vai aguentar. Matheus Itagiba, analista econômico da Pátria Agronegócios, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo, acho que foi uma conversa legal e eu espero trazê-lo mais vezes aqui, ok? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, São Antônio, obrigado, audiência. E depois do intervalo, nós vamos falar do aumento do frete por quilômetro rodado, vamos comentar sobre o aumento dos focos de incêndios florestais no atual governo, que já é maior do que no governo anterior, e eu vou conversar com Reinaldo Bonecarreri, ele é diretor Latam de biológicos da Índigo Agronegócios. E nós vamos falar do mercado de bionematicidas, perspectivas para o mercado de biológicos. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. No Jornal do Meio-Dia desta sexta, você acompanha uma reportagem especial mostrando que em um mês, 2 acidentes envolvendo aeronaves aconteceram aqui em Goiás, com mortes. Acabou de cair um avião aqui, só que é grande, os bombeiros lá no fundo. Aí o avião, cara, meu Deus, o avião tá em cima de casa. Jornal do Meio-Dia ao vivo, 15 para o meio-dia. Domingo, às 9 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui na TV Serra Dourada com o maior realizador de sonhos do Brasil, Real Cap. Realizando sonhos, mudando vidas. Real Cap, a marca da sorte.
Alô Goiás, quer atuar na área que mais emprega no estado? O agronegócio? Mas é preciso se qualificar. Procure os cursos do Senar com mais de 80 mil vagas ofertadas gratuitamente. Vá até o Sindicato Rural do seu município ou acesse o site sistemafaeg.com.br. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Domingo é dia de Programa Silvio Santos. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928-4020. Moinho Fino. Sabor você escolhe. Pureza você exige. Há 43 anos. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Mega Telecom. Soluções em TI e Telecom para sua empresa. Nós estamos de volta e agora vamos comentar sobre incêndio florestal. O que foi criticado no governo passado do presidente Jair Bolsonaro, agora o que se observa no governo atual é que a situação das queimadas, principalmente na região norte do Brasil, está muito pior do que antes. E, na verdade, mesmo com as chuvas que paralisaram as atividades de campo, Mato Grosso e Pará são os estados com maior área de incêndios florestais entre janeiro e fevereiro deste ano, com 90 mil hectares no Mato Grosso e 71 mil hectares no Pará queimados. Os dados são do Monitor do Fogo do MEP Biomas, que contabiliza os efeitos dos incêndios florestais sobre o território nacional a partir de imagens de satélite. Em Mato Grosso, a situação prossegue neste mês e na parcial de março, o estado do Centro-Oeste já contabiliza 353 focos de incêndio no ano. O número já está em 1.108, com a contabilização levando em consideração a parcial de março. Outro estado da região norte passou o Pará e assumiu a segunda posição no ranking, que é Roraima. São 396 registros de queimadas no mês, 888 no acumulado do ano. E por lá, o solo está seco e a temperatura segue elevada nesse sentido. O município de Caracarai, justamente em Roraima, é o líder do Brasil em focos de incêndios registrados desde o início do ano. Já foram 126 casos registrados. E agora você vai ver que o preço do frete por quilômetro rodado aumentou. De acordo com os dados do Índice de Frete Repom, o IFR, o preço médio do frete por quilômetro teve um aumento de 11% em fevereiro, em relação a janeiro, chegando a R$ 7,88 o quilômetro rodado. Este aumento foi impulsionado principalmente pelo frete do agronegócio, que teve uma alta mensal de 27%, e pelo início da safra de soja, que elevou em 10% o custo do transporte da oleaginosa. Em comparação com fevereiro do ano passado, o aumento do preço médio do frete por quilômetro foi de 20%. A fatia que corresponde ao diesel na composição do frete em fevereiro foi de 37,6%. Além disso, no dia 17 de fevereiro, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou a nova tabela do piso mínimo do frete, com redução de 5,7%, resultado da oscilação para menos no preço final do diesel S10. O índice IFR é um índice do preço médio do frete levantado com base nos 8 milhões de transações anuais de frete e vale pedágio administradas pela Repom, marca da Endered Brasil, de soluções de gestão
e pagamento de despesas para o mercado de transporte rodoviário de carga. A empresa atende a mais de 1 milhão de caminhoneiros em todo o Brasil. E agora eu vou conversar com Reinaldo Bonecarreri. Reinaldo Bonecarreri é diretor Latam de biológicos da Índigo Agronegócios. E nós vamos falar do mercado de bionematicida, perspectivas para o mercado de biológicos. Reinaldo Bonecarreri, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante. Está tudo bem? Bom dia, está tudo bem, tudo ótimo. Obrigado a vocês pela oportunidade de a gente falar desse tema que tanto se fala e tanto cresce hoje na agricultura brasileira. É verdade. Reinaldo, me explica assim, dá uma visão geral rapidinha. Latam Biológicos da Índigo Agronegócios. O que é a Índigo Agronegócios? Bom, a Índigo é uma empresa americana, uma startup americana, que ela foi fundada em 2013 e ela em 2019 foi considerada a empresa mais disruptiva nos Estados Unidos, por uma pesquisa da NBC. E a Índigo é uma empresa de tecnologia, uma empresa que busca dentro da combinação de ciência e tecnologia trazer produtos inovadores para o agronegócio, para o agricultor, não só brasileiro, mas o agricultor do mundo inteiro. Bom, a gente está vendo que a entrada no mercado brasileiro e também no mercado mundial, vamos dizer assim, dos produtos biológicos, é uma estrada sem volta, né? É uma viagem que não tem retorno. É uma viagem que não tem retorno e o Brasil talvez é um dos países pioneiros e que está na frente dos demais países nesse sentido. Por quê? Por causa do desafio que a gente faz de desenvolver a agricultura em condições tropicais. A gente sabe que uma agricultura tropical tem uma série de desafios, tanto de pragas, doenças, diferentes do hemisfério norte, dos países de clima mais temperado, e com isso os biológicos vêm crescendo muito no Brasil, ajudando a todo esse manejo da lavoura, os problemas de estresses, não só ambientais, mas causados por doenças e insetos. Quando a gente fala uso de produtos biológicos, quer no milho, na soja, no girassol, enfim, quando a gente fala em produtos biológicos, a ideia que passa é que esses produtos biológicos vieram, parece que para revolver o solo, dar mais vida para o solo e, consequentemente, passar isso aí para as plantas e torná-las mais produtivas. É o que nós estávamos falando outro dia numa entrevista, é como se fosse um biotônico Fontoura, ou uma emulsão Scott, ou uma injeção na veia do solo, né? Você está certo, os biológicos realmente vêm nesse sentido. O biológico, tem duas formas de a gente ver o biológico. O biológico é um produto natural, um produto, normalmente os micro-organismos, onde a gente desenvolve os produtos biológicos, eles já existem na natureza, eles já estão presentes no solo. O que a gente faz é selecionar os indivíduos mais eficientes para aquele controle que a gente busca. Por exemplo, o bionematicida. Eu seleciono uma cepa, um micro-organismo altamente eficiente em controlar as espécies de nematóides que causam dano no Brasil. Mas ele já vem da natureza, esse micro-organismo. E um outro ponto, que diferente dos químicos, o biológico não impacta a microbiologia do solo. Então, a gente sabe que os defensivos, os produtos químicos, eles são aplicados com determinada função de controle de uma doença, de um inseto, mas eles causam também impacto na microbiologia do solo. O biológico não, ele vem dessa microbiologia. Então, o que é feito sim é uma seleção dos indivíduos que têm uma melhor performance e isso transformado em produto, né? Uma das preocupações que eu sempre tive e vejo é que o uso excessivo de produtos químicos nos solos, por exemplo, os fertilizantes que nós usamos aí no dia a dia, e a gente também percebe que a cada safra que passa vai mais um pouquinho, sempre aumenta um pouquinho, e isso estoura o fígado do solo. Quer dizer, chega um determinado ponto que nós aqui no Brasil, dependendo da região, nós corremos até o risco de tornar esse solo, eu não diria improdutivo, mas vamos dizer assim, mas cair a produção desse solo, né? Eu digo, não é até cair a produção, a gente não conseguir explorar a máxima produção, o potencial que aquela lavoura tem.
E o biológico vem nesse sentido. O biológico é uma ferramenta extremamente importante para o agricultor, usar do uso de biológico para fazer esse uso mais racional dos defensivos, dos defensivos químicos de proteção de plantas, o uso mais racional dos fertilizantes. A gente sabe que os biológicos impactam positivamente a absorção dos fertilizantes e com isso você tem um melhor aproveitamento dos fertilizantes, mas sim, cada vez mais o biológico é utilizado para esse uso mais racional de todos os outros inputs que a gente tem na agricultura. E o que nós estamos observando também é que a diferença que teve nesses 2 últimos anos, nesses últimos 3 anos, para agora a safra 2022-2023, o aumento foi astronômico do uso de biológicos, né? O aumento vem de uma maneira muito rápida, vem crescendo muito, isso devido a novas tecnologias que entram no mercado e tecnologias mais eficazes. E um dos temas muito importantes é o que a gente comentou no começo, os nematóides, os bionematicidas estão tendo um papel extremamente importante nesse aumento, porque nesse problema nematóide, os biocontroles, os bionematicidas estão se mostrando muito eficientes no controle de nematóides, inclusive muito mais eficientes que os químicos utilizados. Então o agricultor, vendo essa performance do produto, ele opta por aplicar um biológico e com isso a adoção é muito maior. Eu citei o nematóide aqui, mas tem outros. Cigarrinha no milho é uma espécie que o controle biológico vem aumentando muito a participação e tem alguns segmentos onde o biológico se demonstra muito eficiente, a adoção cada vez é maior por parte do agricultor. A pesquisa brasileira, principalmente a Embrapa, o pessoal lá da Embrapa Soja, lá do Paraná, eu me lembro que aproximadamente aí uns 30, 35 anos passados aí, a luta era muito ferrenha para descobrir um produto voltado para essa área de biológicos, e eu, pelo fato de ter trabalhado na Embrapa também, eu participei desse início dessas pesquisas, e onde muita gente não acreditava que o bichinho podia matar o bichinho, né? O produto que era tirado de uma lagarta podia matar milhares de lagartas que estavam, por exemplo, numa lavoura de soja. E realmente a coisa agora explodiu e chegou num ponto, como nós falamos, que não tem volta. O setor de biológicos é um setor crescente e vai continuar assim por muitos anos. Pode ter certeza absoluta disso. Acho que é por aí, né? Não, com certeza. Acho que a tecnologia dos biológicos ela veio para ficar. É um mercado que cresce muito. Assim, existe muita demanda. Antigamente você tinha que convencer um agricultor a utilizar qual que era o benefício do produto. Hoje, se você não tiver biológico na sua linha de produtos, o agricultor ele demanda. Você está fora. Ele quer produto biológico, então cada vez mais é a demanda do agricultor por produtos biológicos. Então isso é extremamente positivo para o setor. Assim, essa indústria, você falou 30 anos para a ciência é uma ciência muito nova. Só que o que a gente evoluiu nesses 30 anos com os biológicos é muito grande evolução. E o futuro cada vez mais, porque existe muito investimento nessa área de produtos, então o crescimento daqui para frente é cada vez maior. É verdade. Bom, eu conversei com Reinaldo Bonecarreri. Ele é diretor Latam de biológicos da Índigo Agronegócios e nós falamos sobre o mercado de bionematicida e falamos também sobre o mercado de biológicos, que é uma estrada sem volta. A cada ano vai aumentar consideravelmente o comércio e as tecnologias desses produtos biológicos. Reinaldo Bonecarreri, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado pela sua presença. Eu acho que vocês aí da Índigo tem muita coisa que pode favorecer o nosso produtor, por isso eu vou deixar em aberto o nosso programa para vocês, ok? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você, foi um prazer conversar com você. Um grande abraço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o otimismo e a fé em ação, nada se pode levar a efeito sem otimismo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.